Salmo 115. Aliás, Salmo 15. Vamos começar aqui. Salmo 15, verso 1, 2 e 3. Tem um tema aqui para essa pregação. Crente fofoqueiro, para onde vai a tua alma? Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um texto aqui, ó, e pega, como o irmão falou, né? Cidadão do céu. Quem será o cidadão do céu, não é isso? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não defama com a língua, e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É quem não pratica essas coisas que vai morar no céu. Quem pratica não vai para o céu. É isso a Bíblia que está relatando. Aquele que não defama, aquele que não fala mal. Mas hoje a vida das pessoas é falar mal uns dos outros e dizer que tem Deus na vida. A pessoa falar, ou você dizer, ou eu que tem Deus na vida, é uma coisa, e ter outra. Nós temos que andar conforme a palavra do Senhor para ter Ele conosco. Aleluia. É bem clara aqui a palavra. Veja, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta. Davi está perguntando a Deus. Quem? Aí o Senhor vai responder. O que vive com integridade, esse vai morar no céu. O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração, fala a verdade, o que não defama com a sua língua, não fala mal, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o seu próximo, ou seu irmão dentro da igreja, ou seus irmãos pela igreja afora. É esse um que vai morar no céu. Davi perguntou e Deus respondeu. Ele está orando aqui perguntando, na conversa. Assim como nós conversamos com Deus, Ele responde. Aí Ele está perguntando, e o Senhor disse, olha, aquele que não fala mal do seu irmão, aquele que não defama, aquele que não caluneia, aquele que não levanta falso testemunho. Eu ouvi falar que o fulano está adulterando, o fulano está roubando. Tu ouviu falar, tu viu? Tu tem prova. Tu ouviu falar. E com esse tu ouviu falar, tu vai para o inferno. É isso que a palavra está dizendo. Vamos continuar? Vamos ver texto que vai testificar. Vamos logo para o Salmo 50. Olha o que diz aqui no Salmo 50. Salmo 50, verso 12, 13 e 14. Não, vamos começar aqui do 16, vai ficar melhor. Amém? Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres no lábio a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros tu te associa. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, e defama os filhos de tua mãe. Tem feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a tu?
porém tudo à tua vista. Amém? Né? Vamos lá por parte agora. Olha o que Deus começa relatando. Mas ao ímpio diz Deus, que tiveras, que te serve repetires os meus mandamentos, o preceito, e tens nos lábios a minha aliança. Tem gente que só tem aliança no... Ah, eu amo a Deus, não é isso? Mas não basta ter no lábio. Tem que estar cravada no coração e na alma da pessoa. Não basta louvar a Deus de lábios. Ele fala lá, né? Esse meu povo me tem na boca, mas longe do coração. Em livro de Isaías, não é isso? Este povo me tem nos lábios, mas longe do coração. O que adianta, irmão? Muitas pessoas têm Deus do lábio, mas longe do coração. Se você fizer uma pesquisa, quem ama a Deus, eu for pesquisar aqui mesmo em Benefício, ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, mais de 99% vai dizer que ama a Deus, mas só da boca para fora. Tem os lábios, mas longe do coração. Jesus falou sobre isso. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama, guarda os mandamentos. Não basta ter só nos lábios. Não adianta ter Jesus falando de Jesus. Hoje todo mundo fala de Jesus, praticamente. Mas será que ele tem Jesus? O Senhor disse, quem quiser vir após mim, ele não obriga, não é isso? Livre-arbítrio. Tome a sua cruz e siga. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse salvá-la-á. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria em troca? Quem ama vai caminhar. A porta é estreita, o caminho é estreito e é Jesus. E não vai mudar. Continua aqui. Uma vez que me aborrece a disciplina e rejeita a minha palavra, se vês um ladrão, tu te comprasses nele, e ao adúltero tu te associa. Tem gente, irmão, que se compraz como um ladrão, né? É tão amigo do ladrão, é tão amigo do prostituto, do adúltero, né? Isso eu estou falando, irmão. É porque as pessoas andam grudadas. Não é isso? Tem gente que se compraz, né? No ladrão, no adúltero. Ah, meu amigo adúltero. Irmão, o adúltero vai para o inferno, assim como o ladrão. Mas enquanto a vida é esperança. Né? Tem gente que se compraz e se alegra. Né? Se alegra. Aí continua. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama engano. Só fala mal e engano. Não fala coisas boas. Não pratica as coisas boas. A palavra do Senhor diz, o cidadão chegou com Jesus e disse, Senhor. Ele olhou para ele, por que tu me chamas de Senhor? Eu não sou teu Senhor. Por que tu me chamas de Senhor e não faz o que eu te mando? Não basta chamar de Senhor, tem que fazer o que Deus manda. Salvação. Eu vou dar algum índice de salvação para a pessoa aprender o que é salvação. Salvação, você tem que obedecer a palavra de Deus. Salvação, você tem que se congregar. Salvação, você tem que ceiar. Salvação, você tem que obedecer toda a palavra do Senhor. Não basta dizer que ama, tem que praticar para ser salvo. Não é de qualquer jeito. Aleluia. As pessoas pensam que é de qualquer jeito que vai alcançar a salvação. Senta-te para falar contra teu irmão. Olha aí. Defama o filho da tua mãe. Tem irmãos que defamam os outros. E pensa que Deus não está vendo. É isso? Né? A luta não é só entre os irmãos da igreja. Aí na família também. A maior luta de Jeremias, uma das maiores lutas de Jeremias. Jeremias pensava que era com o povo, era com a família dele. Não é isso? A maior luta de Jeremias, uma das maiores
É por isso que o Senhor disse: terão 5 numa casa, 2 contra 3 e 3 contra 2. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha ou nora, e assim vai. O Senhor trouxe a espada. Aleluia. E vai dividir. E vai dividir. Tem feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a tu? Porém, tudo isso à tua vista, tudo que está em oculto, Ele vai trazer à tona. Tudo que está em oculto, o Senhor traz à tona. Vamos continuar falando? Aqui agora em Salmo 55, no verso 12. Davi tinha muita luta. Davi tinha luta. Vamos ver que aqui é o Salmo de Davi, de novo. 55, 12, olha o que diz: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Não é o inimigo. Não é o inimigo que afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia. Quem se exalta contra mim, pois ele é meu esconder. Dele eu me esconderia. Mas é do homem meu igual eu, companheiro meu íntimo amigo. Diz que é amigo. Quem que é o amigo desse? Juntos andávamos. Olha onde eu esse aqui. Juntos andávamos. Juntos nós invertíamos. E íamos com a multidão à casa de Deus. Olha aí quem era. É aquele que junto ia para a igreja. Era esse que estava reclamando Davi. Esse que era o inimigo de Davi. Junto era o companheiro. Aí o Senhor perguntou a Davi: qual é o teu problema, Davi? Quem é que está afrontando, Davi? Ele disse: não é o de fora, Senhor. É aquele que anda junto comigo para a tua casa. É aquele que diz que é meu amigo, Senhor. É aquele que diz que me ama e te ama. É esse que está me perseguindo. Então nós vamos ver que esse problema dentro das igrejas é antigo, né? Isso é antigo dentro da igreja, de um irmão perseguir o outro. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muitos tinham inveja dele. Muitos perseguiam. Porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Assim como Deus tem um plano na minha vida e na sua vida, o diabo não pode frustrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nem essa língua feminina que está sendo usada pelo diabo. Aleluia. Aleluia. É para as pessoas serem usadas por Deus. Mas crente que não é convertido é como Pedro. Pedro, uma hora, né? Deus revelava para ele. Jesus perguntou: quem diz o povo aí que eu sou? Aí ninguém respondeu. Aí Pedro, de repente, o Espírito Santo entra nele e diz: tu és o Filho de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro sendo usado por Deus, e Pedro se encheu de alegria, não é isso? E os outros olharam e disseram: olha, Pedro está revelando, né? Está cheio do Espírito Santo. Mas mais na frente entra o diabo em Pedro. Logo em seguida, não demorou muito, entrou o diabo em Pedro. Quando Jesus disse: importa que eu vá para Jerusalém, né, sofra tantas coisas lá e seja morto. Aí Pedro, usado pelo diabo, disse: de modo nenhum, Senhor, tu irás para lá para morrer. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Gente que é usado por Deus, mas no mesmo momento, ou depois é usado pelo diabo, porque não estão convertidos. Tiago vai relatar e a gente vai chegar lá, que da mesma fonte não sai água salgada e água doce. Aleluia! Pedro não era convertido. Quando o Senhor roga por Pedro, Satanás pediu para se andar, não, para peneirar Pedro, não foi isso? Aí Jesus intercedeu por Pedro. Ele disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Quando tu te converteres, era por isso que o diabo usava Pedro, porque Pedro não era convertido. Jesus disse: quando tu te converteres, fortalece teus irmãos.
alegre. Eu estou sendo usado por Deus. Daqui a pouco, amanhã, ou daqui a uma semana ou um mês, está sendo usado pelo diabo. Porque não é convertido. Isso é Bíblia. O problema é que as pessoas não querem ler Bíblia, não é isso? Está vendo como é que funciona a palavra do Senhor? Pedro andando com o Senhor mais de 3 anos, só foi se converter depois da ressurreição. Eu vou te falar uma coisa: quem tem que se agora nascer é a pessoa. Jesus já ressuscitou. Ele não vai voltar para fazer o que fez com Pedro, não. Agora estamos pregando a palavra e ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é a palavra do Senhor. Se você obedece a palavra do Senhor, você é liberto. Jesus disse em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você é ovelha, você vai seguir. Se não você não seguir, você sabe que você não é ovelha. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o segue. Não vai seguir a voz do pastor. Não é a minha voz. É a de Jesus. É Bíblia. Aleluia. Você que vai ouvir esse vídeo, preste atenção e veja se está escrito na Bíblia. Eu tenho um irmão lá no 40 horas que ele diz: se está na Bíblia é bom. Está na Bíblia é bom, irmão, porque é verdade. Só a verdade transforma, liberta. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. Não vou tomar muito tempo. Provérbio 6:16. Isso aqui dói até na alma, esse provérbio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Provérbio 6:16. Acho que você já até sabe o que está lá, né? Aleluia. Aleluia. Amém? Olha o que diz: 6 coisas o Senhor abomina, e 6 coisas o Senhor aborrece, não é isso? E a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa já começa logo aí, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, novamente língua maligna e mentirosa, e o que semeia contenda entre os irmãos, o fofoqueiro. Deus abomina o fofoqueiro. O fofoqueiro semeia contenda entre os irmãos. Você vai saber se Deus te ama ou se Deus te abomina. Deus abomina o fofoqueiro. Isso aqui é Bíblia. Está escrito na palavra do Senhor. A 7ª ele abomina, é o fofoqueiro. É o limbarudo, né? É o que gosta de defamar o outro que não conhece, né? Muita gente fala mal do Edir Macedo, do R.R. Soares, do Valdomiro, de Silas Malafaia, mas não conhece, nunca viu. Mas eu ouvi falar, com esse que eu ouvi falar, tu vai para o inferno. Eu ouvi falar que o pastor acolá está adulterando, anda com outra. Tu viu? Tu tem prova? Não, então fica calado. Aleluia. Muita gente vai se perder assim. Eu ouvi falar. Esse eu ouvi falar em nome do demônio. E vai levar muita gente para o inferno esse demônio. Eu ouvi dizer, é o irmão desse demônio. Vai levar muita gente para o inferno também. Aleluia. Eu estou pregando, irmão, para as pessoas dentro da igreja, não é de fora. Aleluia. É dentro da igreja. Essas palavras é dentro da igreja. Né? Vamos continuar aqui. Provérbio 18:7. Aleluia. A boca do insensato é a sua própria destruição, e seus lábios um laço. A boca do insensato é a sua própria destruição. Como as pessoas estão se destruindo pela sua própria boca. E é um laço. Quer dizer que ele mesmo está se amarrando, se destruindo. Quantas pessoas pensam ser sábios e são insensatos, sendo destruídas? O diabo entra. Eu acho muito interessante isso. Que o diabo entra na pessoa e faz a própria pessoa se destruir.
10.000 pessoas numa igreja grande ou no ginásio. Eu acho que ia cair um bocado de gente endemoniada. Aleluia. Ou um bocado ia sair. Muita gente está se destruindo hoje, dentro das igrejas. Não é fora. Aleluia. Aí continua aqui, não tem mais aqui. Olha o que diz no 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Quem bem utiliza, come do seu. Está vendo como é a língua? A pessoa vai comer daquilo que está plantando. Vai vir o mal sobre a própria pessoa. Se estiver falando bem, fazendo bem, vai colher coisas boas. Mas se estiver falando mal, plantando coisas mal, a própria pessoa vai colher. A própria boca vai destruir essas pessoas. As pessoas mesmo se destroem. Aleluia. O que você tem que profetizar é coisa boa. Profetizar cura, libertação, salvação, bênção sobre a vida do teu semelhante. Não maldição. Porque se você lança maldição, essa maldição vai voltar sobre a sua vida. Você mesmo está se destruindo. Aleluia. Tiago. Esse Tiago aqui não é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, não. Esse daqui é o Tiago, meio irmão de Jesus. Não é o apóstolo Tiago, não. Vamos lá? Já até soltou a página de tanto que eu li essa passagem. De tanto que eu li, soltou mais um. Vamos lá? Tiago 3. Eu vou ler todo, irmão. Vamos lendo e explicando, porque aqui nós vamos encerrar. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, não no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também e dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, são batidos de rígidos ventos e por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer que leve o seu guia. É isso? O timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vedes como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo e o mundo a iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e domina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma pelo inferno. Ela mesma se lança no inferno. Se vai a língua, vai o dono dela, não vai? Vai o dono dela. Papai costumava dizer, que o corpo podia ir no caixão, mas para levar a língua tinha que ser numa carreta. Para ver o tamanho da língua de muitas pessoas. Línguas feminas, E olha o que o servo do Senhor vai dizer através do Espírito Santo. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido dominado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incutido, carregado de veneno mortífero. Olha como a língua é. Às vezes tem uma pessoa doente e não sabe o que é, o médico procura e não acha nada.
São demônios usando a boca da pessoa. Às vezes a pessoa, certo horário, se acha tudo quebrado. Né? Eu trabalho. Não é um trabalho. São pessoas falando mal. São pessoas invejosas contra a tua vida. Ou contra a minha vida. Lançando setas agudas. O diabo, ele precisa de um corpo. E como ele acha corpo? Ele não acha lá de fora, ele acha dentro das igrejas. Essas coisas. Muito interessante isso. É dentro da igreja. O problema que Tiago está lidando aqui é dentro da igreja. É dentro das igrejas. Na Ásia, é dentro da igreja em Jerusalém. É dentro das igrejas o problema. É dentro das igrejas. Só um matando o outro. É um defamando o outro. É uma língua que é carregada de veneno mortífero, mas que está falando de Deus. Que está louvando a Deus. Que está pregando a Deus. E está no culto, às vezes, dando glória a Deus. Está falando em línguas. Está profetizando. Mas que espírito está? Esse é o problema. Está carregada de veneno mortífero. Então quer dizer que pode até matar, não é isso? Se é mortífero, é arriscado matar. Às vezes a pessoa tem que se cuidar, né? Aí o irmão está ruim, diz, bora orar, irmão, aqui por mim, vamos orar aqui pelo irmão que está ruim, não sabe o que é. É um espírito maligno que foi enviado por uma boca maliciosa, venenosa, mortífera. Aleluia. Pode até falar mal de mim, mas eu quero que você mostre prova. 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 Falo mal de você, então vou te provar. Tem que ter prova, né? Sem prova é o quê? É falso. E dá o quê? Dá um processo, não dá? Dá processo. Falar mal de alguém sem comprovar vai dar um processo, é calúnia. Calúnia. Dá problema. Né? Então não fale mal do homem de Deus, de uma mulher de Deus, não fale mal dos irmãos das igrejas. Porque quem sabe se ele não está orando por você? O dever do servo de Deus é orar até pelo aquele que vos persegue. Nós estamos orando. Porque o dever do servo e de uma serva de Deus é orar. É interceder a Deus. Assim como Jesus intercedeu por Pedro. O dever do servo de Deus é orar pelos que vos perseguem. É orar por aqueles que vos caluniam, para que se torne filho de Deus. Jesus falou sobre isso nas bem-aventuranças. Não foi isso? Bem-aventurados sois quando por minha causa, ele se coloca logo na frente, vos maldizerem, vos caluniarem, vos perseguirem, dizendo todo mal. Ele disse, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus, irmão. Aleluia. É grande o nosso galardão no céu. Não é só a salvação, mas no céu também vamos receber presentes de Deus. Aleluia. Pela perseverança. Aleluia. Pela perseverança. Aleluia. Aleluia. De 9. Com ela, com a boca ou com a língua, bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. Que arrumação é essa? Com a mesma boca bendizemos a Deus, e com a mesma boca amaldiçoamos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Não é assim. Não pode ser. Aleluia. Não pode. O 10. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo?
ou amargoso? Não é assim, pode. Da mesma fonte jorrar água doce e água amarga, ou água doce e água salgada, não é assim, não pode. Ou é Deus na vida da pessoa, ou é o diabo. Ou é Deus ou um espírito maligno. Da mesma boca você não pode nem dizer a Deus e falar mal do seu irmão, ou caluniar seu irmão, ou levantar injúria contra o seu irmão. Veja o que está dentro de você. Você vai se encaixar conforme a Bíblia. A Bíblia vai dizer quem está na tua vida. Não é o pastor, não é o missionário, não é o apóstolo, não é o evangelista. Quem vai dizer o que está na sua vida é a Bíblia. Aleluia. Aleluia. É a Bíblia. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a vides figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Não vai dar. Tampouco, não pode. Jesus disse: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Ele já estava falando disso. Jesus já estava previndo tudo isso. Mas Jesus não ligava para quem estava falando mal dele. Foi perseguido, humilhado, rejeitado e desprezado até os dias de hoje. Não é isso? Né? Judas estava lá traindo ele. Né? Aí quando Judas dá um beijo dele, né? Que era um sinal para pegar quem era Jesus, ele disse: amigo, um beijo tu me trai. O amigo não vai trair com uma punhalada, mais vezes. É com um beijo, é com um aperto de mão, é com um abraço. E a faca está pela costa. Aleluia. Não é difícil, é os mesmos dias. Agora olha o que diz em seguida. A gente vai encerrar aqui. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre-se em mansidão de sabedoria, mediante o código proceder das suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, eu vou logo parar por aqui, né? Se a pessoa diz que tem Deus na vida e tem inveja, é uma pessoa amarga. Sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? É fingido. Na frente da pessoa: ô meu irmão, como é que está? Por trás é uma punhalada. Sentimento faccioso, traiçoeiro, fingido. Não é assim que estão hoje, né? Na frente abraça, né? Mas por trás, como nós vemos isso. E a vez estava conversando com um rapaz ali, ele estava contando um caso que estava acontecendo com ele, do outro, perseguindo ele. Mas quando o outro chegou, ele estava abraçando. Jesus, só o Senhor nessa causa, mas não vou nem me meter nisso. Está na igreja. Ai, Senhor. Louvado seja teu nome. Nem vós glories disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu. Antes é terrena, animal e demoníaca. Olha o que é que está na pessoa. Antes é maligna. É o quê? Maligna. Animal. Um raciocínio. Tem muita gente que está com esse tipo de sabedoria e pensa que é Deus. Tem inveja e diz que tem Deus. Tem amargura e pensa que tem Deus. É isso? Pela frente é uma coisa, por trás é outra e pensa que tem Deus. É soberbo e pensa que tem Deus. É arrogante e pensa que tem Deus. Não aprendeu a humildade com Deus. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Jesus. Só Ele pode nos ensinar. Aleluia. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Deus não está nesse assunto.
Vamos ver o que está na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Para onde é que está indo a nossa alma? Para onde é que está indo a sua alma? Você que vai assistir esse vídeo. Para onde você está levando a sua alma? A eternidade. Está indo para o céu ou está descendo ao inferno? Se você se encaixou nessa palavra, aprenda uma coisa. Reconsidere a sua vida. Se reconcilie com o Senhor. E vá para uma igreja. Servir a Deus verdadeiramente. Para que você venha ser salvo, você e a sua família. Deus não fez o inferno para o homem, mas para Satanás e seus demônios. Mas a maioria da humanidade vai para o inferno. Porque os homens amaram mais o mundo do que a Deus. Agora eu respondo o que o irmão falou. É por isso que essa igreja que prega a verdade tem muitas cadeiras vazias. Porque as pessoas amam mais o mundo do que a Deus. Aleluia. Não se desprenderam. Foi 4 sementes. Foi plantada, não foi isso? Mas só uma deu fruto. Que você seja essa boa semente. Que Deus te alcance. Salve a ti e a tua família. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a todos aqui. Em nome de Jesus. Amém?